Bom dia a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Aqui é Juliana Soares, eu sou coordenadora de projetos no Instituto Etos. Hoje eu vou fazer a apresentação para vocês do nosso guia Exame de Diversidade, a parceria que o Instituto Etos está desenvolvendo com a revista Exame nesse ano de 2018. Sejam todos e todas bem-vindos. Nossa webinar, vocês vão contar então com a minha apresentação e também com o apoio da Cibele durante a webinar. O guia de diversidade, a ideia da webinar é apresentar para vocês essa nossa nova iniciativa, né, que é uma publicação pioneira no Brasil, que vai reconhecer e avaliar, né, vai avaliar e reconhecer publicamente as melhores práticas de diversidade das empresas brasileiras, mas também é uma ferramenta que apoia aquelas empresas que ainda não têm suas práticas estruturadas, mas que desejam saber que caminho trilhar, né. A ferramenta, o questionário, né, que vai ser utilizado para avaliação, ele é feito a partir da metodologia dos indicadores Etos, né, então por isso que é uma parceria do Instituto Etos com a revista Exame, mas também conta com o apoio da Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, do Fórum de Empresas e Direitos LGBT, do Movimento Empresarial pelo Empoderamento Feminino, que é o Movimento Mulher 360, e a Rede Empresarial de Inclusão Social. A gente vem desenvolvendo, né, ao longo dos últimos anos, alguns guias que aprofundam os diferentes aspectos da diversidade, né, e o guia Exame de Diversidade, ele vem somar todos esses conhecimentos e unir esses esforços para que a gente possa promover a agenda, né, da diversidade nas empresas, reconhecer aquelas que já têm uma atuação, que já vêm tendo práticas nesse sentido. Bom, o Etos é uma organização sem fins lucrativos, nós fomos fundados em 98 por um grupo de empresários, né? E a nossa missão é mobilizar e sensibilizar as empresas para que elas tenham negócios socialmente responsáveis, né? Entendendo que as empresas são parceiras de uma sociedade sustentável e justa. O Etos trabalha atuando no interesse da sociedade por meio da atuação das suas empresas, né? A gente defende o interesse da sociedade por meio da atuação das empresas, promovendo diálogo entre o setor público, privado e a sociedade civil. E em diversidade, a gente já vem desde o início, né, desde a fundação do Etos, a gente vem trazendo essa agenda para as empresas, mais fortemente com a nossa pesquisa periódica, né, onde a gente avalia o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas, né? Então, periodicamente a gente faz esse levantamento, o último que a gente tem é o de 2015, que foi lançado em 2016, onde a gente verifica o avanço, né, da equidade de gênero, de raça, da inclusão da pessoa com deficiência e todos os aspectos, né, os outros aspectos da diversidade dentro das empresas brasileiras, né. E também, né, a gente tem um grupo de trabalho, que são empresas que se reúnem aqui no Etos para discutir direitos humanos, aí na perspectiva do trabalho decente, e diversidade é um dos focos desse grupo de trabalho, a promoção da diversidade é um desses focos. A gente tem os indicadores Etos que tratam também dessa agenda e com os seus guias temáticos aprofundam cada um dos aspectos, né? E também a gente tem outras publicações e referências sobre direitos humanos e diversidade, que são essas que estão aqui no slide, que depois vocês podem baixar gratuitamente no nosso site. A metodologia, como eu comentei, do Guia Exames de Diversidade, ela se baseia nos indicadores Etos, né? Então, é um questionário que vai avaliar o nível de maturidade das empresas na promoção da diversidade e inclusão, proposto em 4 estágios, né? Então, a gente vai avaliar aquelas práticas, a empresa ela consegue, ao responder, né, identificar se a sua
estágio mais de cumprimento, ou tratativa inicial, ou se ela já está indo para além da legislação ou da própria autorregulamentação, né, que seria um estágio 2, quando ela tem iniciativas e práticas que ainda podem ser pontuais, mas que já estão indo para além do que é o mínimo esperado de uma empresa, quando se trata da não discriminação, da promoção e da igualdade de oportunidades, né? E aí, num estágio 3, a gente avalia, né, as políticas, procedimentos e sistema de gestão. E no estágio 4, a eficiência dessas práticas, né, quais os resultados que essas práticas que ela já teve nos estágios anteriores estão trazendo para a empresa, né? Então, a empresa ela consegue ao responder o questionário, identificar qual estágio de maturidade que ela se encontra, né, se é o de cumprimento, a tratativa inicial, ou num estágio já de eficiência, ou ainda, ao mesmo tempo, ao reconhecer onde ela está, ela já tem insumos, já tem orientação para saber o que ela precisa fazer para avançar. Então, por isso que a gente diz que a ferramenta ela serve tanto para reconhecer aquelas que já estão fazendo, mas também para orientar o caminho para aquelas que querem começar a olhar para o tema e querem se engajar e saber como evoluir, né? E aí, como eu comentei, a ferramenta, né, o Guia Exame de Diversidade, ele é um acúmulo de conhecimento que a gente já vem desenvolvendo nos outros guias de diversidade que a gente tem desenvolvido em parceria, por exemplo, com o Movimento Mulher 360, quando a gente fala de equidade de gênero, com o CERT, quando a gente está falando de equidade racial, com a rede empresarial de inclusão social, quando a gente está falando da inclusão da pessoa com deficiência, e a gente está, nesse momento agora, para iniciar o trabalho de desenvolvimento do guia temático, né, que aprofunda o aspecto, né, LGBT+, em parceria com o Fórum de Empresas e Direitos Humanos LGBT, e Direitos LGBT, desculpa. E aí, então, o guia exame ele foi criado a partir desses guias que nós já tínhamos e também do perfil racial, social e de gênero, principalmente do perfil com relação aos dados quantitativos que a gente levanta, né? Então, ele traz um olhar mais abrangente sobre os diferentes aspectos e dimensões, né, da diversidade. O conteúdo, né? O que vai ser avaliado? Quais são os indicadores que nós vamos avaliar, né? São 11 indicadores. A gente tem, dentro da dimensão visão e estratégia, o indicador de estratégias para a promoção da diversidade e inclusão, onde a gente verifica o quanto que o tema está incorporado nas estratégias da empresa, né? Até a partir de como a empresa responde esse indicador, ele ele acaba sendo um grande guarda-chuva olhando para as outras dimensões, né? Dependendo de como o tema ele está linkado nas estratégias de negócio, isso vai reverberar nas demais dimensões. Na dimensão governança e gestão, a gente vai avaliar, né, a diversidade e governança, então quanto que o tema está incorporado nos processos de tomada de decisão, né? Então, quem toma a decisão em nome da empresa, como que é composto o seu quadro, como que funciona, se os critérios de diversidade, de promoção da diversidade, eles influenciam essa tomada de decisão. A gente também tem o indicador de cultura organizacional. A gente entende que a promoção da diversidade, elas passa por uma mudança de cultura, né? Uma forma... São novas perspectivas, né? Uma nova forma de olhar para como se faz o negócio, principalmente quando se fala de vieses inconscientes, né? Quais barreiras que a cultura da empresa ela ainda impõe, né? E que não permite com que aqueles com grupos que normalmente são subrepresentados, como mulheres, pessoas com deficiência, negros, ou até mesmo o público LGBT, não tem conseguido progredir por conta disso, né? Então, como se olhar para a cultura organizacional da sua empresa nessa perspectiva. A gente tem o indicador de desenho universal. Aqui ele vai para além das questões de acessibilidade, né? Pensando no público, nos profissionais com algum tipo de deficiência, mas também pensar nos modelos de negócio,
de produto, na modelagem de produto, pensar na comunicação de forma que seja acessível, que seja integrada, para que, de fato, se promova a diversidade, a equidade e o acesso, né, aos serviços e produtos da empresa e até mesmo pensando nas suas estruturas, né, na sua infraestrutura, né. O indicador 5 fala de gestão da inclusão na cadeia de suprimentos, então quanto que a empresa ela está estimulando esse olhar nos seus fornecedores, na sua esfera de influência, em um dos seus elos da sua esfera de influência, né? E o quanto ela está promovendo, por exemplo, o empreendedorismo feminino, quando ela contrata de fornecedores que são liderados por mulheres, por exemplo, né? Então, o quanto que a empresa ela também está expandindo, ela está influenciando a sua cadeia de suprimentos para a promoção da diversidade. Relacionamento com clientes ou consumidores, então aqui como ela se posiciona perante os seus clientes e consumidores e o quanto ela pensa e comunica seus produtos e serviços considerando os aspectos da diversidade. Na dimensão social, a gente vai falar de uma forma mais abrangente sobre promoção da diversidade e equidade. Aí aqui a gente entra em cada um dos aspectos que estão sendo avaliados no questionário, né? Então, a inclusão da pessoa com deficiência, a promoção da equidade de gênero, a promoção da equidade racial e a promoção dos direitos LGBTI+, né? Então, aqui na dimensão social a gente acaba entrando em cada um dos aspectos da diversidade. Esses são os 11 indicadores que as empresas vão precisar responder. Cada um desses indicadores tem questões com opção de resposta sim ou não, e o enquadramento nos estágios, como é a metodologia dos indicadores etos, né? Então, no caso específico do guia de diversidade, são apenas 4 estágios, né? Então, a empresa ela se avalia dentro desses 4 estágios, e tem, então, as questões binárias, as de profundidade, que são questões qualitativas, e as questões quantitativas, são questões numéricas que as empresas vão precisar responder. E aí, a avaliação vai ser feita, né, além de identificar as ações que estão sendo desenvolvidas pela empresa, né, então vocês vão fazer uma autodeclaração, um autodiagnóstico. Essa avaliação ela também vai considerar o desempenho quantitativo, numérico, né, que as empresas apresentam, né, então a gente vai avaliar o perfil da diversidade, da liderança de seus quadros funcionais. Então a empresa ela tem uma política de diversidade, o quanto isso está refletindo no seu quadro, né, então por isso que é importante responder os dados quantitativos também. A gente sabe que é um desafio levantar essas informações quantitativas, as qualitativas normalmente as empresas conseguem levantar rapidamente, já os quantitativos é um desafio, então por isso que a avaliação ela vai ter um peso diferente, né? Então, a avaliação nos quantitativos, nos numéricos, vai ter o peso de 30% da nota, e para os qualitativos, que são as práticas, né, os estágios de maturidade, aí o peso dela vai ser 70%, né? Então, a gente fez essa distribuição do peso para o reconhecimento, né, do guia, né, das práticas que vão ser divulgadas no guia, de forma a equilibrar, né, os esforços, a gente entendendo que nessa primeira edição é um desafio, mas que para as próximas as empresas já terão mais condições de levantar essas informações quantitativas. Os dados que são inseridos no sistema, eles são tratados com total confidencialidade. Aquelas empresas que, por um acaso, não tiverem suas práticas reconhecidas, elas não vão ter seus nomes divulgados, então a gente só vai divulgar na revista, na edição, né, do prêmio, né, do reconhecimento, aquelas que apresentaram as melhores práticas, mas aquelas que não foram reconhecidas, elas não terão seus dados e suas informações ou seus nomes divulgados. Então, todo o processo ele serve também como um processo de aprendizado até para aquelas que estão começando a olhar para essa agenda, porque o sistema, ao aplicar, né, os indicadores, ele apresenta comparativos. Vocês vão conseguir saber
comparativos com o nosso banco de dados, né? Vocês vão conseguir saber como vocês estão, então a sua nota individual, e se comparar com as demais empresas que também aplicaram. E isso permite um processo de aprendizado e de desenvolvimento para aquelas empresas que têm interesse em fazer a gestão do tema em suas organizações, né? Então, como funciona? A empresa ela responde os indicadores, né, no sistema, e aí vai ser gerada uma nota automaticamente no sistema a partir dos dados qualitativos que foram inseridos. E aí depois dessa avaliação, né, que é um autodiagnóstico, aquelas que tiverem as boas práticas, elas vão receber uma entrevista da equipe da revista, né, que vai verificar o que foi declarado, né, e levantar mais informações, mais evidências sobre aquelas informações que foram dadas. E aí, a partir dessas entrevistas, então a gente tem a nota do sistema, os dados quantitativos que foram inseridos e que vão ser avaliados, mais a entrevista, né, que vai ser realizada, e aí a gente chega na classificação, naquelas práticas que vão ser reconhecidas, né? Então, esse reconhecimento a gente vai fazer pela análise geral do desempenho, né? Vai fazer também setorialmente e por aspecto da diversidade, né? Então, ela pode ser reconhecida entre a empresa, né, que for reconhecida, pode ser entre as melhores em seu setor, ou por sua atuação em prol da equidade de gênero, ou da equidade racial, ou da inclusão da pessoa com deficiência, e da promoção dos direitos LGBTI+, né? Então, tem várias oportunidades de reconhecimento dentro dessa metodologia de avaliação, né? E aí, dentre essas, né, nessas categorias, será escolhida a empresa vencedora do Guia Exame de Diversidade 2008, com maior destaque na publicação, né? Então, a metodologia ela busca reconhecer os diferentes esforços das empresas, considerando o momento também que as empresas estão, né, num geral, e aí também promover essa divulgação, essa disseminação dessas boas práticas, até para inspirar outras empresas a virem a fazer, né? E aí o cronograma. Bom, dia 6 de julho a gente abriu o processo com um café da manhã com empresas. As empresas têm, né, então vocês têm até o dia 31 de agosto para se inscrever no nosso sistema e preencher o questionário de avaliação e liberar as respostas, né? Então, para que conclua o processo, então tem que responder e liberar as respostas até 31 de agosto. Em setembro e outubro, as nossas equipes vão avaliar o desempenho daquelas que finalizaram até 31 de agosto, e aqui reforçando que a gente garante total confidencialidade. As empresas que não forem selecionadas para a etapa seguinte, né, que não forem para as entrevistas, não terão seus nomes divulgados publicamente. Em outubro e novembro, a gente tem a apuração jornalística, né? Então as empresas selecionadas serão contatadas pela Exame para apresentar as evidências, as informações prestadas, né? Porque até a etapa, até o dia 31 de agosto, é um processo de autodiagnóstico, né? Então, em outubro e novembro, aquelas que forem selecionadas vão apresentar as informações, vão dar entrevistas para a revista e também para confirmar os melhores desempenhos e destaques. Em novembro, a gente vai passar todo esse processo para uma validação com especialistas, né? Então os resultados serão compartilhados com especialistas que se reunirão para comentar e validar os resultados. E em dezembro a gente tem a divulgação do reconhecimento, né? Então a partir da consolidação dos resultados e avaliações realizadas, a Exame escolhe a vencedora do Guia Exame de Diversidade e divulga na publicação. Vocês vão ter quando a gente divulga os resultados. Então, só reforçando,
até 31 de agosto, ao responder, as empresas elas vão ter a nota delas no seu autodiagnóstico. Então, na primeira etapa do processo, você consegue até já saber como você está, e até em comparação com as outras, com banco de dados, né? Nunca com dados individuais, a gente não abre dados individuais, então ela consegue saber como ela está a partir do autodiagnóstico. Mas esse autodiagnóstico, ele serve de insumo para as próximas etapas. Ele não é o resultado final do que vai ser divulgado na revista, porque o que vai ser divulgado na revista vai ter passado por uma apuração, né, que seja a avaliação dos resultados, das evidências e dessas entrevistas que feitas para aquelas empresas que passarem para as próximas fases, né? Então, o diagnóstico, aquilo é individual e é para a empresa usar como uma ferramenta para ela, não é o resultado final que vai ser divulgado na revista, né? Então é importante deixar isso claro, que existem outras etapas que validam o autodiagnóstico, mas ali já serve como uma orientação, como um norte para quem fez a aplicação dos indicadores. Bom, a inscrição. Vocês fazem diretamente no sistema dos indicadores ETOS. Ele está aberto para empresas que são associadas e não associadas. As não associadas têm acesso limitado ao uso do sistema, né? Então, vocês não vão conseguir navegar em todas as funcionalidades, mas as empresas que são associadas têm acesso pleno ao sistema e às demais funcionalidades e relatórios, né? E aí é interessante para vocês conhecerem não só o questionário do Guia Exame de Diversidade, mas também os demais questionários que a gente disponibiliza na plataforma, que está aberto para empresas associadas e não associadas, né? Considerando esse uso limitado, né? Então, vocês podem também responder os demais guias que a gente disponibiliza na nossa ferramenta. Aí aqui, né, o passo a passo da inscrição e preenchimento do questionário, né? Então, vocês entram no nosso sistema, vai ter lá o botãozinho cadastrar, vocês vão cadastrar seu e-mail e senha. Aí o sistema vai te mandar um e-mail para você ativar o seu cadastro, né? É uma etapa de segurança que praticamente todos os sistemas têm, né? Então, você recebeu esse e-mail, então você ativa seu cadastro e aí você já consegue cadastrar a sua empresa. Se a sua empresa já tinha cadastro no sistema, o que você precisa fazer é pedir para se tornar responsável por essa empresa já cadastrada. Se a empresa é nova no sistema dos indicadores, aí você cadastra ela do zero. Essas duas solicitações, elas passam por uma requisição de aprovação aqui da equipe, né? Então, aqui a equipe do ETOS, até para checar, né, se é uma empresa válida, se ela de fato existe, porque às vezes a gente acaba recebendo solicitações de empresas testes, fictícias, que a gente não aprova, tá? A gente só aprova cadastro de empresas válidas. E aí, também, quando a empresa ela já está cadastrada e tem um novo usuário que quer ser responsável por ela, a gente precisa checar se ele tem mesmo permissão para acessar o sistema. Então, essas duas solicitações, né, tanto do cadastro de uma nova empresa quanto a requisição para se vincular a uma empresa já cadastrada, vem para uma etapa de aprovação. A gente tem aprovado rapidamente, mas vocês têm, principalmente no final, que a gente vai apresentar os nossos dados de contato. Vocês podem entrar em contato com a gente aqui para, se tiver alguma dificuldade nessa aprovação ou no cadastro da empresa. Bom, assim que cadastrou a empresa, está liberado, está aprovado, vocês vão no painel principal clicar em autodiagnóstico, e em seguida vocês clicam, na tela vai aparecer a opção guias temáticos, né? Então, tem o nosso questionário principal, tem os guias temáticos, tem o questionário do Sebrae. Então, vocês vão clicar lá em guias temáticos, como está exemplificado na tela aqui na apresentação. Aí depois de clicar em guias temáticos, aí vocês selecionam o guia exame de diversidade e começam a responder. Então, aqui só para exemplificar, no guia de diversidade, ele é o último aqui da tela, né? Então, vocês vão lá e clicam nele para começar a responder. E aí, as respostas elas são salvas automaticamente pelo sistema.
O preenchimento dos dados quantitativos, ele pode ser feito a qualquer tempo, pela opção responder, questionário quantitativo, né? Então, vocês conseguem responder diretamente no sistema, mas a gente fez uma planilha de apoio para vocês que pode facilitar o levantamento das informações, para que vocês façam um upload desses dados, né? Então, às vezes é mais prático trabalhar os dados quantitativos numa planilha e depois importar esses dados. A gente vai num e-mail para quem se inscrever orientar direitinho, passo a passo, como fazer isso. Quando você não tem o dado, eu não tenho esse dado ainda, ao invés de responder 0, você deixa o campo em branco, né? Então, quando você não tem os dados, você tem que deixar ele em branco, porque a gente vai entender que 0 é uma resposta, né? Então, se não tem o dado, deixa o campo vazio. E aí, então, quem finalizar o preenchimento vai receber seu relatório individual, com os comparativos, com as médias consolidadas de todo mundo que participou, né? E aí aqui, né, reforçando, né, como se trata de uma autoavaliação, que será posteriormente apurada, esclarecemos que os resultados lá apresentados não serão definitivos para a escolha dos destaques e da empresa vencedora. Por essa razão, pedimos que aguardem pelos resultados finais a serem divulgados em dezembro, né? Então, todo o processo, como eu comentei, né, ele passa por algumas etapas. A primeira é da autodeclaração, do autodiagnóstico. Vocês ali já recebem um relatório de diagnóstico com seu desempenho, e esse desempenho vai ser utilizado para avaliação, para apuração e, então, para a seleção das empresas que vão ter as suas práticas destacadas na revista, né? Então, são algumas fases. Todo o processo, ele é gratuito, né? Então, vocês não pagam nada para utilizar o sistema, e para responder o questionário ou para participar das entrevistas. E aí, só que vocês precisam concluir o preenchimento até 31 de agosto. Aqui, só apresentando para vocês. A gente tem uma planilha, que é um material de apoio, onde vocês conseguem ver as perguntas qualitativas, e aí distribuir internamente para fazer o preenchimento. E também tem as questões quantitativas, que são aqui que eu comentei, né, que vocês conseguem preencher de forma mais prática na planilha e depois fazer o upload disso no nosso sistema, e aí vocês vão receber, né, quem se cadastrar no sistema, quem se inscrever, vai receber essa planilha com as orientações de como utilizá-la. Aí as nossas próximas atividades, né? Então, aqui estava o webinar de hoje, estava com o horário errado aqui na apresentação, mas dia 17 a gente vai ter uma roda de diálogo, onde a ideia dessa roda é a gente falar de forma mais livre e aberta sobre as práticas que as empresas já vêm tendo, né? Então, quem participar vai poder ter uma conversa mais aberta sobre o tema e também contar o que já vem fazendo, ou quais são suas dificuldades, como vem atuando nessa agenda. E aí vão estar lá todos os representantes, né, os nossos parceiros nesse projeto, então o pessoal do Movimento Mulher 360, do Fórum LGBT, do Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, o pessoal da REIS, né, da Rede Empresarial pela Inclusão Social, e também o Ethos e o SED, representando a coalizão empresarial pela promoção da equidade de raça e de gênero, né? Então, estão todos e todas convidados a participar dessa roda. Venham dialogar com a gente no dia 17, às 9. A gente está vendo um novo local para fazer, porque nós estamos recebendo muitas inscrições. A gente está até fazendo uma lista de espera para essa roda. Então, inicialmente está previsto para ser realizado aqui no Ethos, né, aqui na nossa sede, mas a gente já está vendo um outro local que possa receber a gente mais confortavelmente, né? Então, vocês em breve para quem se inscrever, né, vão receber as orientações do local onde será a nossa roda.
Aí aqui a gente tem concentrado o atendimento do guia de diversidade, né, do guia exame de diversidade, com o pessoal da revista Abril, né, da revista Exame. Então, o e-mail é diversidade@abril.com.br. O atendimento ele é feito das 13 às 19, também pelo telefone 3037 2344. E aí, aquelas dúvidas que a equipe da revista Exame não consegue atender, eles têm passado aqui para o Etos, né? Então, vocês acabam tendo 2 pontos de contato, mas a gente tem concentrado os atendimentos no e-mail da editora Abril, né? Então, diversidade@abril.com.br. Essas eram as informações que a gente queria apresentar para vocês sobre o guia, e a gente fica à disposição para tirar dúvidas, para trazer outras informações que vocês nos solicitem. Então, a gente tem aqui bastante tempo para tirar dúvidas de vocês. Então, vamos olhar lá como estamos. A gente tem 17 participantes. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu... Anderson da ArcelorMittal. Eu gostaria de Ficou saber claro para se... vocês o processo de aplicação? Sim. Não estou ouvindo. Nós, aqui na ArcelorMittal, nós somos associados ao Etos, né? Tá. Já na hora que eu fui fazer a inscrição, descobri que eu já tinha um cadastro ativo e tudo mais, e aí me surgiu a dúvida que, na verdade, até foi sanada aqui no webinar, que é se a gente ia preencher os indicadores Etos como um todo, se isso ia pontuar ou se era só um guia temático de diversidade que ia ser avaliado. Mas aí você respondeu minha pergunta durante a apresentação. Legal. Minha dúvida, na verdade, é o seguinte: frequentemente, dado o tamanho da nossa empresa, como a gente tem mais de 30 unidades de negócios espalhadas pelo Brasil, a gente tem que recorrer a essas unidades para entender o cenário global, né? Como que a ArcelorMittal está hoje em questão de diversidade no Brasil como um todo. E aí o prazo de 31 de agosto, ele é uma data inicial que pode ser prorrogada eventualmente, ou não? É uma data fixa, sem possibilidade de prorrogação. Anderson, por enquanto a gente não tem intenção de prorrogar, até porque o prazo para as outras etapas, né, ele está bem curto também. Então, a gente sabe que é um prazo apertado, né, mas, né, considerando o tamanho das empresas, mas inicialmente a gente não tem intenção de prorrogar. Justamente para tentar conseguir publicar, né, fazer o reconhecimento em dezembro. Se você quiser, depois a gente pode conversar sobre uma funcionalidade que a gente tem no sistema, que a gente chama de cadeia de valor, que dá para você ter vários CNPJs, né, então suas filiais, suas unidades respondendo, e a gente consolidar esse dado para vocês num relatório único, e aí isso servir como um insumo para que você faça a aplicação, então, no guia de diversidade. Aí vocês definem melhor, né, como que vocês vão, qual vai ser a resposta final que vocês vão dar, né, porque às vezes em uma unidade a resposta seria sim, em outra seria não, né? Então, talvez você possa facilitar esse seu processo, e aí eu posso depois te explicar melhor como usar essa funcionalidade. Claro, bacana. Tá bom? O Vinícius falou que tem uma pergunta. Você quer fazer por áudio ou prefere fazer por mensagem, Vinícius? Eu posso fazer aqui por áudio. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo bem, a gente está te ouvindo. Beleza, então. Me apresentando, eu sou o Vinícius, da empresa Resultados Digitais. Eu queria saber o seguinte: nós somos em 2 pessoas hoje trabalhando com ações de diversidade dentro da empresa. Eu queria saber a demanda de tempo que o preenchimento desses questionários vai tomar para a gente conseguir compreender como que a gente vai conseguir se administrar para responder esse questionário. Vinícius, eu acho que você consegue ter mais condições de avaliar isso, porque assim,
o questionário ele foi feito para empresas de diferentes setores, diferentes portes, então, quando você tiver contato com as perguntas, vai ficar mais fácil você entender quem você precisa demandar e aí quanto tempo você vai levar. Porque se eu posso te dar uma resposta agora que pode servir para você, mas não serve para outra empresa, né? Então, como são 11 indicadores, cada indicador tem uma média de 15, 20 perguntas, e aí, assim, a metodologia, ela te ajuda a já... Quando você começa a responder, as perguntas elas são meio que encadeadas, então você já não dificulta tanto o preenchimento, né? Mas você vai perceber que você vai precisar envolver pessoas de outras áreas. Então, conhecer o conteúdo do questionário pode te ajudar a avaliar responder. Tá, perfeito então, obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. Tá aberto. Entendi. Mais alguém? A Mariana só falou que estava ouvindo. Aqui. Juliana, Oi, quem está aqui é a falando? Kelly da Algartec, tá? De Uberlândia. Oi, Uma Kelly. pergunta. Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. A gente consegue ter acesso às perguntas sem entrar no site? Existe algum PDF? Consegue sim. Dessa Consegue? vez a gente não fez um PDF, a gente fez uma planilha em Excel, que eu até mostrei Essa uma que você telinha falou, dela. que a gente Isso. pode importar, né? Que a gente pode fazer Isso. o upload. Tá. A gente E manda aí? para vocês, até mesmo para quem se inscreveu, para quem participou da webinar, a gente pode mandar também. A gente vai mandar mais para quem já se inscreveu mesmo no sistema, né? Mas para que vocês possam já conhecer, a gente manda aqui também. Tá bom. É porque a gente quer avaliar as perguntas até para entender se é interessante a gente já se inscrever agora ou se é interessante a gente se preparar com as perguntas para a gente, o ano que vem, estar mais preparado, né? Para concorrer. Tá. Assim, o que a gente está recomendando, até porque tem o nosso interesse de reconhecer as boas práticas, né? Mas também de verificar como estamos, né? Mesmo aquelas que não vão ter, a gente está começando agora, ainda não vou ser reconhecida esse ano, posso me preparar para o ano seguinte. Ao aplicar os indicadores, você vai receber a sua nota, isso já vai te preparando para um ano seguinte, por exemplo, mas também nos ajuda a ter um status de como estamos, né? Como que estão as empresas no geral, isso sem apresentar, né? Ou sem abrir os dados, né? Mas no geral, como estamos, e isso para a gente também é muito interessante, não só nessa perspectiva do desenvolvimento de quem está participando, mas também dos dados, das informações que a gente consegue levantar a partir da aplicação. Então, por isso que a gente está dizendo, para aquelas que vão ser reconhecidas, mas também para aquelas que querem começar a trabalhar com essa agenda e ainda não sabem por onde começar, e aí a ferramenta ajuda nisso também. Então, a gente agradece se vocês puderem participar mesmo, que vocês entendam que estejam em estágios iniciais ainda na hora que fizer a aplicação, né? Tá bom. Tá Tá bom? ótimo. Obrigada. Juliana, só uma outra dúvida. Uma vez que eu atualizei os meus dados iniciais, né, que eu entrei com meu login e senha e tal, aí o sistema me apontou que meus dados estavam defasados, meus dados de cadastro. Eu Tá. atualizei e salvei. Isso já conta como uma inscrição ou tem algum processo específico para o sistema reconhecer a ArcelorMittal está inscrita no Guia Exame de Diversidade? Ele só reconhece que você está inscrito quando você seleciona o questionário, né? Então, ali você demonstrou seu interesse, né? E a inscrição mesmo, ela só é finalizada quando você libera as respostas, né? Então, o que a gente tem acompanhado? Quem entrou no sistema e selecionou o questionário, a gente sabe que aquela empresa tem interesse em participar do guia, e aí sabe também que vai levando um tempo, né, para ir colocando as informações, mas a gente vai entender que assim, você se inscreveu de verdade quando você liberar as respostas, que aí pode ser até 31 de agosto. Ok, bacana. Obrigado. Eu que agradeço. O Alex começou a digitar e parou. O Alex quer fazer a pergunta por áudio também? Alex Galdino.
Ah, legal. Tá bom. Obrigada, Alex. Eu que agradeço. Mais alguém tem dúvidas? E aí, assim, no sistema, como o questionário, né, o guia exame de diversidade, ele foi feito baseado nos outros guias temáticos que nós já tínhamos, né? E aí esses outros guias, eles tratam com mais profundidade cada um dos aspectos, né? Então, quando a gente está falando da promoção da equidade de gênero, da equidade racial, da inclusão da pessoa com deficiência, a gente também tem um guia que fala sobre combate ao trabalho infantil e aprendizagem profissional, né, que a gente fez em parceria com a OIT e com a Rede pela Aprendizagem Infantil. Então, quem também tiver interesse em conhecer os outros questionários, se aprofundar mais em cada um dos aspectos, a gente tem os outros guias também, mas para a premiação, para o guia exame, o que vai ser utilizado é o guia exame de diversidade, que é esse que eu apresentei aqui para vocês, que vocês vão receber as perguntas por e-mail no pós-webinar. Mais alguém tem dúvidas? No sistema dá para ter mais de um usuário responsável, o sistema ele recebe até 5 usuários responsáveis e também dá para ter N usuários respondentes. Vocês podem pedir para pessoas de outras áreas entrarem no sistema para só responder, né? Então, ele não gera relatório, não gera esse usuário respondente. Ele não libera as respostas, ele só entra lá e responde aquilo que o usuário responsável delegar, né? Então, também dá para otimizar o preenchimento se utilizando do cadastro de outras pessoas da empresa, né? Para que elas entrem e vão lá e respondam aquilo que foi delegado a elas. A planilha de apoio, vocês podem desmembrar, vocês podem fazer o que vocês precisarem fazer com ela, né? Tem os dados qualitativos e os quantitativos lá, as perguntas, né? E nos quantitativos a gente vai mandar uma orientação para vocês junto com a planilha de como fazer o upload das respostas, né? Então tem só um jeito diferente que precisa salvar a planilha para que vocês possam fazer o upload das respostas, mas isso a gente manda no e-mail também. A Thaís perguntou se vocês vão receber a apresentação. Vão sim, a gente manda essa apresentação. Essa webinar a gente está gravando ela e vai subir no nosso YouTube. Então, para quem não conseguiu participar, depois consegue assistir. E também tem a webinar do dia 12 de julho, que foi feito pela Ana Lúcia, com a Cris da revista Exame também. Então, tem já uma lá do dia 12 e tem a de hoje também. Oi! É o pessoal da Diálogos do Ceará. Oi, Thaís. Vamos disseminar aí o guia, chamar as empresas do Ceará para preencher o guia e participar e serem reconhecidas. Juliana. Oi? A roda de diálogo, ela vai ser só presencial, ela não vai ser... Ela é só presencial. E a metodologia dela não favorece a gente gravar. Porque a ideia da roda é que as pessoas se sintam à vontade para trazer suas questões, né? E seus desafios. Então, se a gente grava, isso inibe as pessoas de falarem, né? Tá. Então, ela não favorece, a metodologia não favorece gravar ou ter participação à distância, né? Mas a gente pode, tendo interesse, a gente verificando interesse, a gente pode organizar isso para além até do guia, rodas de diálogo dentro desse processo, né, do guia que vai até 31 de agosto, rodas fora de São Paulo também. Aí isso vai muito de construir agenda com parceiros para que a gente consiga estar em outros estados, em outras cidades, né? Então, a gente tem interesse também em realizar essas rodas fora, não só rodas como oficinas, cursos, aquilo que for de interesse dos nossos públicos, né? Legal. Mas eu vou tentar mandar alguém sim, tá? Legal. Ótimo.
E a gente está vendo aqui um espaço maior, porque a gente já estava com 50 inscritos já. E aí, como o Reinaldo Bulgarelli disse, isso é um problema bom. Né? Essa é uma Então, dona. aí a gente está vendo um lugar maior para poder receber todo mundo, para a gente de fato sentar em roda, né? Todo mundo se vê, que a roda tem essa característica de não ter hierarquia, todos se veem, todos falam, um aprende com o outro, né? Então, Mas ainda podemos fazer inscrições, então, não está fechado, não. sim, a gente está fazendo uma lista de espera, né? Então, na hora que for fazer a inscrição, aí vai ter nosso e-mail lá também. A gente está montando essa lista de espera. Tá. Porque, né, como a gente está nesse impasse do espaço, né, pode ser que a gente consiga ir para um lugar maior, que comporte todo mundo ou não. Então, a gente está avaliando. Aí, se a lista de espera ficar muito grande, pode ser que a gente faça tenha mais uma edição, né? Faça mais um encontro, né? A Juliana chamou a gente para Brasília, vamos conversar. A gente, tendo disponibilidade, tendo local, tendo parceiro para realizar, a gente pode ir, sim. Depois a gente pode conversar, Juliana. Eu pego o seu contato e a gente te manda uma mensagem e a gente vê como que pode viabilizar. Legal. A participação na roda do dia 17, ela depende de confirmação, alguma coisa desse tipo? Tem uma inscrição que você faz no nosso site, mas a gente, aqui a nossa equipe está confirmando muito por conta do espaço mesmo, né? Da capacidade que a gente tem para receber. Então, aquilo que eu comentei, né? A gente está até fazendo uma lista de espera, porque confirmando, né, o total de participantes, aí a gente consegue colocar outras pessoas. Tem uma data limite para essa confirmação? A gente faz ela no máximo até uma semana antes do evento. Tá, legal. Porque aí a gente tem mais garantia, né, de quem vai participar mesmo, né? E às vezes a gente tem quebras, né? Então, a gente realizou uma roda na sexta-feira passada. A gente tinha 28 inscritos e foi uma roda só para mulheres. E aí a gente tinha 28 inscritos, nós tivemos 15 participantes, né? Então, a gente está, principalmente para essa que tem bastante procura, a gente já está se programando para fazer uma confirmação com mais antecedência, mais próxima, porque tem fila de espera, né? Quando não tem fila de espera, tudo bem. Agora, com fila de espera, aí a gente precisa ter essa confirmação com mais antecedência, porque às vezes você se programa para participar e chega um dia antes ou no dia, acontece alguma coisa, né? Então, para evitar essa quebra, considerando a lista que a gente tem de outras pessoas interessadas, né? E o cadastro de respondentes, ele, no caso, eu tenho como cadastrar o respondente apenas para o guia de diversidade? Sim. Ou eles serão respondentes dos indicadores éticos como um todo? Não, você como usuário responsável, você que delega, você que diz o que o João, que é o seu usuário respondente, vai responder. Então, na hora que ele se cadastra, do mesmo jeito que você fez, né, cadastrando e-mail e senha, e aí ele vai pedir para se vincular à sua empresa. Aí nisso o perfil que ele vai escolher é o perfil respondente, e aí vai uma solicitação de acesso para você. Nesse caso, quem aprova o acesso é você. Não é o Ethos, né? Porque aí então é uma relação mais hierárquica, né? Então você consegue avaliar se ele deve ou não responder. E aí, nisso, quando você selecionar o questionário, vai ter um botão assim, configurar respondentes. E aí vai aparecer a lista de todos os seus usuários. E aí você escolhe o nome do João e aí você vai marcando quais são os indicadores que ele tem que entrar e responder naquele questionário. Então dá para fazer isso também. Beleza, obrigado. Eu que agradeço. A Thais perguntou quando uma que última o vídeo... dúvida. Pode falar. Uma última dúvida, mas aí um pouco mais ampla do que o questionário de diversidade, é o seguinte: naquilo que diz respeito aos indicadores ethos, eu tenho que fazer o relato do ano anterior, ou eu posso começar a partir desse ano? Desculpa, você está falando sobre o guia, exame ou questionário geral dos indicadores? O questionário geral.
Dos indicadores, você que escolhe quantos e quais indicadores aplicar, né? E aí, assim, os qualitativos, que são as perguntas binárias e os estágios, você pode responder no seu status de agora, como você está agora, né? Os quantitativos, a gente sempre pede do ano fechado. Até para o guia exame, isso é uma informação importante, a gente sempre vai pedir do ano fechado. Então, por isso, quando vocês entrarem no sistema, ele vai estar lá como ciclo 2017, porque a gente está pedindo os dados quantitativos do ano fechado. Então, você só responde o quali, é o seu estado mas aí agora. Eu posso responder só 2017 sem colocar, por exemplo, 2016? Pode. Tá. O sistema, a gente pede pelo menos o ano do ciclo, né? E aí o dos outros anos... E aí, assim, para o questionário Ethos, num geral, você não é obrigado a responder o quantitativos, numéricos, tá? Quais são os questionários que a gente está pedindo os quantitativos? Pedindo... Não como no caso, por exemplo, do exame, pode ser do guia exame de diversidade, pode ser que você não tenha todos os dados, então você pode deixar alguns em branco, né? Então, para o guia exame, a gente está pedindo os dados do último ano, então do de 2017, para você poder ter os 30% na pontuação, né, do final do reconhecimento. Para o nosso guia de integridade, para quem é do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, precisa responder os quantitativos também. Para os demais, esses dados eles são opcionais. A gente recomenda que você responda, até porque esses quantitativos, eles te ajudam a verificar a eficiência das suas práticas, das suas políticas e também a definir metas, né, suas estratégias a partir dos quantitativos. E também, ali, a maioria deles são os mesmos que o da GRI, então já te ajuda, já organiza as informações para você fazer seu relato de sustentabilidade, né? Mas nos outros questionários, eles são opcionais, você não é obrigado a responder. O que a gente tem pedido para responder é o de diversidade e o de integridade. Então, tem essa diferença. Ok, obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. A Thaís perguntou quando o link do vídeo vai estar disponível. Normalmente, a gente consegue disponibilizar no mesmo dia, no máximo, aí depende muito das nossas atividades aqui, no máximo no dia seguinte. Então, a gente se compromete a enviar para vocês no máximo até amanhã, e vocês vão receber no e-mail que vocês cadastraram para a webinar. Né? Então, o e-mail de cadastro da webinar é nele que vocês vão receber nossas comunicações. A gente vai colocar vocês no mailing para receber essas informações. Então, o que a gente vai mandar? O link do vídeo, a planilha de apoio, onde vão ter as perguntas, né, para vocês poderem checar. E aí também a gente pode mandar o link do evento da roda do dia 17 também, para quem não se inscreveu, para quem não está na lista de espera, poder se inscrever para poder participar. Respondi, Thaís? Tudo bem? Ah, legal. Então, bom, a Thaís está digitando. A gente já tem no guia de diversidade, a gente já tem... já aumentou, né? Mais de 20, né? A gente já tá com mais de 20 empresas participando, que já começaram a preencher, né? Então, a gente quer ver esse número crescer, até mesmo porque a gente entende que esse reconhecimento ele vai inspirar outras empresas a adotarem boas práticas também, né? E a gente está muito num ambiente propício para isso, né? Para se discutir, para se rever papéis, para se buscar novas perspectivas, novas formas de liderança, para encontrar novas soluções para os problemas que a gente vem enfrentando, né? Então, a gente está muito otimista e muito feliz com todo esse processo. Eu agradeço, Thaís, por nos parabenizar, né? A gente está
está feliz, mas a gente vai depender muito do engajamento, da mobilização de vocês para que ele seja, para que ele aconteça, né? Para que seja viável, né? E por isso a gente conta muito com vocês, também disseminem nas suas redes, compartilhem com seus pares, para que a gente possa ter um número interessante, né, de inscrições, para também, quanto mais empresas a gente puder reconhecer, melhor. Vai ser tanto para as empresas quanto para o movimento, né? Para todo esse processo de transformação que a gente tem vivido na nossa sociedade, né? Então, a gente está bem feliz com esse projeto, com essa parceria, e também isso de unir os esforços, né, com as outras organizações que já trabalham também há bastante tempo com a promoção da diversidade, mas cada uma nos seus aspectos, né, quando a gente está falando das mulheres, a questão racial, da questão da inclusão da pessoa com deficiência, ou também do público LGBT e mais. Mas aqui a gente está tentando somar, né, esses esforços, olhar de forma transversal para o tema, né? Então, para a gente é bem gratificante poder né, ter essa parceria com a Guia Exame, que está proporcionando essa união de esforços aí, né? Dos nossos parceiros de longa data se materializando num reconhecimento de forma mais transversal quando se fala da promoção da diversidade, né? E aí a gente conta muito com a participação de todos vocês. Bom, a gente vai chegando aqui no finalzinho da nossa webinar. Se mais alguém tiver dúvidas, estou aqui à disposição. A gente ainda tem alguns minutos, senão a gente pode ir encerrando. A Kelly está digitando. Obrigada, Kelly. Eu que agradeço a disponibilidade, o tempo de vocês, o interesse também. A gente conta muito com vocês para disseminar esses conteúdos, mas também para participarem da iniciativa. Então, vamos encerrando aqui. Eu desejo uma boa semana a todos e todas. E a gente fica aqui à disposição de vocês, naquilo que vocês tiverem dúvida, no que a gente puder apoiar nesse processo. E aí a gente espera ter uma publicação